desporto, notícias do desporto para acompanhar com o editor. Bem-vindo, Neves. Bom dia, bem-vindo. Ora, viva, bom dia. Carlos Santos, nos destaques, a arbitragem razia nos testes físicos. Santiago Sul com apenas um árbitro central no Nacional. São Vicente é a região com mais representantes. Árbitros do Maio insatisfeitos por ainda não terem sido submetidos a testes. O Conselho Nacional de Arbitragem dá explicações. Pugilista cabo-verdiano David Pina parte este fim de semana para a Tailândia, onde tem última oportunidade para tentar os Jogos Olímpicos de Paris. Ainda iremos falar de surf. Foi uma autêntica razia. A quase totalidade dos árbitros nacionais da região de Santiago Sul não passou nos testes físicos que dão acesso ao campeonato nacional. De todos, apenas um árbitro central e 3 assistentes conseguiram passar, uma situação que causa estranheza ao presidente do Conselho Nacional de Arbitragem, Álvaro Eliseu Cardoso. De facto, Santiago Sul foi estranheza, sempre todo ano árbitros com alta performance. E inclusive outras ilhas da Flamado de Santiago do Sul sempre também saem no jogo mais tio, e é uma região que sempre tem grande qualidade de arbitragem. Infelizmente esse ano que está por enquanto casado, mas acredito que esta continua a prepara que para o próximo ano esta é uma forma para provas nacionais. Vamos falar árbitros centrais assistentes na Santiago do Sul. Por acaso não teve aprovação de um árbitro central e 3 assistentes. Árbitros de Santiago Sul deram-se mal nos testes físicos em sentido oposto. A região desportiva de São Vicente é aquela que mais juízes coloca nas 2 competições nacionais. São ao todo 15, sendo 7 árbitros principais e 8 assistentes. Entre as ilhas que não fazem teste, hoje não aplica na Ilha de Boa Vista, tanto sexta-feira não aplica na Maio, já maio não sei apenas 4 árbitros nacionais que estava a ser submetido a teste, eu não sei, mas no máximo é 4 que estava a prova. Nesse momento, ilha que não tem que árbitros passa mais teu, região que árbitros passa mais teu, é São Vicente, que teve 7 árbitros sendo aprovados e, portanto, 8 assistentes. Nesse momento, a ilha que mais teve aprovação a nível físico. O presidente do Conselho Nacional de Arbitragem está preocupado com o alto grau de reprovação dos árbitros nos testes físicos e pede aos juízes que deem mais atenção a este requisito, que é bastante exigente e que, aliás, está alinhado com aquilo que é prática na CAF e na FIFA. Sobretudo na região Santiago Sul e outras regiões também, não tem árbitros com grande qualidade técnica, que infelizmente a que consegui a prova no teste físico. Não teve alguns encontros com árbitros para não saber se calhar eles têm que esforçar mais durante a época. Testes já vem alguns anos que não tem certo fazer teste físico. O árbitro sabe mais ou menos naquela altura que não te aplica que esse teste físico, entre fevereiro, março e abril, quase todo ano, antecedendo o campeonato nacional, mas no de facto, se calhar árbitros têm que estar mais ciente e treina mesmo que esse teste físico. Muitas vezes está a fazer outros tipos de treinos, as que está prepara para que esse teste físico. O teste físico é um teste duro, de facto, mas pronto, é um dos critérios que não tem estado te aplica nos últimos anos, também que é critério utilizado para provas de CAF e provas de FIFA. Testes físicos a dar dor de cabeças aos árbitros nacionais, muitos reprovaram e não podem por isso estar no Campeonato Nacional e na Taça de Cabo Verde. O presidente do Conselho Nacional de Arbitragem, Eliseu Cardoso, aconselha os árbitros a se esforçarem mais durante a época. Os árbitros da Ilha do Maio dizem-se indignados pelo facto de até agora não serem submetidos a testes com vista à participação no Campeonato Nacional de Futebol. 2 deles, ouvidos pela RCV, dizem-se sentir discriminados pelo Conselho Nacional de Arbitragem e falam inclusive em não arbitrar no próximo campeonato regional caso as coisas não melhorem. O José Carlos Varela traz os argumentos dos homens do apito da Ilha do Porto Inglês. O Campeonato Nacional de Futebol teve início no passado final de semana e os árbitros do Maio estão preocupados, tendo em conta que até agora não realizaram os testes de aptidão.
E hoje, os mesmos chamaram a comunicação social para exprimir aquilo que consideram de discriminação por parte do Conselho Nacional de Arbitragem e pouco esforço por parte do Conselho Local. No momento apareceram apenas 2 árbitros e estes resolveram falar em nome de todos. A nossa reportagem conversou com Walter Litos Costa e Elzo Muniz. Nossa reação é péssima, lamentável. Se é previsto 10 de fevereiro para fazer teste para o que indica nosso presidente de arbitragem, foi uma agência de praia, fica só com o bem, vai e volta, mais perto de Santiago, Otílias, é bem a fazer teste, teve os colegas, teve o presidente nacional, já outra fica polindo baixo. Não teve um primeiro contato com ele, falou, mas ainda está na tempo para bem fazer depois. Tempo de você passar. Para todos os colegas de maio, nos sentidos de baixo, a mim como melhor árbitro de maio, esse ano, não foi eleito, a um milagre com o cimo do jogador. Isso é uma vergonha. Tudo de região, está uma medalha, taça, está ficando bonito, mas não foi discriminado. Botei claro um desânimo para morte. Tudo alguém, bom, principalmente a mim está na minha casa, que foi o primeiro ano que comecei a fazer arbitragem. Estava mesmo empolgado, fazer uma boa arbitragem a nível regional e depois a nacional. E 10 meses de fevereiro, está ali, está falando com a Associação de Arbitragem para fazer uma pressão na Associação Nacional de Arbitragem, mas infelizmente a Associação de Arbitragem de Mai, que está, as desculpas de expressão, mas que está servir. E para moto, mais para ele, se ele botou aí tudo ele estava a fazer teste e também a Associação de Arbitragem Nacional que está fazendo um esforço para ver o meio, mostra claramente o meio as que está tendo na conta. Campeonato Nacional, isto é, sem atraso ainda, sabendo que tive que os constrangimentos de voos, e ainda mesmo assim as que tive capacidade de ver o meio, há dias desse foi mostra que tinha passagem. Mas que tinha passagem porque tem uma organização desde início. Se eu tivesse uma organização, eu marcar passagem, eu tinha passagem, eu fazia teste de que hábitos de meia baba nacional. Agora, alguém fica ali e está falando, não, está na tempo. Sabe nada. E se mudar aquela comissão de arbitragem, lá, o próximo ano não há árbitro que se vai apitar na regional. Contactámos o presidente do Conselho Regional de Arbitragem, Aires Diniz Costa, disse-nos que está ciente desta situação e que acredita que ainda vai a tempo de realizar os respectivos testes. E contactado pela RCV, o Conselho Nacional de Arbitragem disponibilizou-se de imediato a prestar esclarecimentos. O presidente Eliseu Cardoso garante que os testes físicos aos árbitros do Maio estão marcados para a próxima sexta-feira e que ainda há tempo suficiente para os juízes maenses possam estar no Campeonato Nacional. O Conselho faz uma planificação, de facto, começava e, portanto, testes a nível nacional desde o mês de fevereiro, mas infelizmente que foi possível, não começa tardiamente, mas não começa porque as regiões que têm mais árbitros, portanto, que tinha mais árbitros, por isso não deixa maio, de facto, para não fazer na fim. Mas, infelizmente, nunca consegui fazer aquelas últimas semanas antes de início do Campeonato Nacional. Mas, mesmo assim, não tenho planificado para maio a semana, para poder terminar testes físicos e teóricos, e não está acreditável, mas ainda árbitros de maio está a tempo de fazer Campeonato Nacional. Não está só na segunda jornada, não tem 6 jornadas, portanto, não tem meias finais, não tem final e não tem outras provas, portanto, que eliminatórias de taça, Final Four de taça, Campeonato Sub-19, que tudo deve fazer parte de provas nacionais. Não te acredita, mas árbitros de maio também vão fazer parte, desde que as coisas respondem o mínimo que aprova, portanto, naqueles testes físicos e teóricos. Eliseu Cardoso estranha que tenha sido esses 2 árbitros a virem dar a cara. É que, conforme diz, um é inelegível para este ano e outro nunca compareceu para testes físicos em anos anteriores. E nunca não falo que os árbitros, por acaso, que os 2 árbitros que aparecem na televisão, um deles, por exemplo, nunca fazer teste, desde que não se fazer teste para árbitros nacionais, nunca ele apareceu na teste, que ele outro é árbitro regional, significa mesmo que é fazer teste para transição para árbitro nacional, é que está para fazer prova nacional, ainda só está para competir para o próximo ano. Não tem certa fala com o Conselho Regional de Arbitragem e deslocação que foi nunca para uma questão de transporte, portanto, ir no maio, toda vez que eu estava de barco, portanto, nunca foi questão de transporte, portanto, nós também nos espanta em relação a essa própria afirmação ontem, e foi questão de planificação, nós profissionais, não tem que conciliar nosso trabalho e parte voluntária na Federação Cabo Verde de Futebol,
da primazia que as ilhas que têm mais árbitros, como também se teve mais árbitros para arrancar campeonato, e não acredita, mas está tempo ainda de fazer prova na Ilha do Maio, portanto tem que ter a ver com o transporte. Os esclarecimentos do presidente do Conselho Nacional de Arbitragem de Futebol, Álvaro Eliseu Cardoso, a propósito das reclamações que aqui já ouviu de 2 árbitros da Ilha do Maio que estranham o facto de ainda não terem sido submetidos a testes, e para já fica a garantia que os testes na Ilha do Porto Inglês serão realizados na sexta-feira. Já ontem foi a vez da Boa Vista terem os testes. Eliseu Cardoso, que abordou no início também a questão dos testes realizados em outras regiões, para já com essa razia em Santiago Sul, com apenas um árbitro a passar para o Campeonato Nacional, Joanilson Gomes, árbitro central, e mais 3 assistentes, Hélio Semedo, José Alves e Jeffrey Almeida. Ainda com o futebol, a União de São Lourenço poderá garantir já hoje a subida à primeira divisão do Futebol do Fogo. Joga-se logo mais à tarde para a penúltima jornada do campeonato da segunda divisão. A União de São Lourenço é líder da prova, mede forças com o segundo classificado, Luz Abril. As duas equipas estão separadas por 1 ponto. A União tem 40, Luz Abril 39. Se vencer, São Lourenço conquista o título de campeão e regressa à divisão principal do futebol foguense. Antes joga Atlântico, que é terceiro classificado e está também de olhos na subida. Atlântico mete forças com o Desportivo de Cova Figueira e, em caso de vitória, aproxima-se de Luz Abril e fica a torcer para uma vitória da União, para assim garantir o segundo lugar, tentar pelo menos na última jornada, segundo lugar que dá acesso também à subida. Hoje é a 21ª e penúltima jornada. O campeonato da segunda divisão de futebol do Fogo termina no próximo fim de semana, 11 e 12, com as partidas da última jornada. O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina viaja no fim de semana para a Tailândia, onde vai ter a última oportunidade para tentar garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris. David parte confiante, até porque, como diz, quer muito estar presente nos Jogos Olímpicos. Eu vou para a Tailândia dia 12, vai ser esta semana ainda, e o que eu posso garantir é que eu vou dar o meu melhor e que o que eu quero mais do que tudo neste exato momento é qualificar-me para os Jogos Olímpicos de Paris, e vou com tudo, não tenho nada a perder, é só mesmo ir lá, pôr a minha energia naquilo e ver se levamos Cabo Verde para os Jogos Olímpicos. Eu vou dar o meu melhor. David Pina está com a moral em alta, até pelas vitórias que tem conseguido em torneios recentes. Por exemplo, no passado fim de semana foi ouro no torneio Les Saints em França, prova que disputou pela primeira vez. Sim, é mais um ouro para o meu currículo. É a minha primeira vez neste torneio. No ano passado não consegui ir porque eu estava no Mundial do Uzbequistão e fui lá com muita luta para fazer o meu melhor, porque daqui vou para a Tailândia preparar para a qualificação olímpica. Então fomos lá para a França fazer um torneio experimental para ver como é que estamos, se estamos com um nível suficiente para ir à Tailândia e ver o que é preciso melhorar antes de chegar à Tailândia. E foi um torneio muito importante, o nível era bom, tinha muitos países lá, várias seleções, e foi um torneio cheio de nível. Foi bom, gostei muito do meu desempenho. David Pina, jovem pugilista natural de Santa Cruz, vive desde 2021 em Portugal. Foi medalha de ouro na sua categoria no torneio Les Saints no passado fim de semana em França. Agora vai tentar na Tailândia a derradeira vaga para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Ele e também a pugilista Nancy Moreira. A Federação Cabo-Verdiana de Surf reúne-se no próximo sábado em Assembleia Geral Ordinária na Cidade da Praia. Na reunião serão discutidos assuntos relacionados com o desenvolvimento e crescimento dessa modalidade no país.
Entre os temas a serem abordados estão as atividades e eventos futuros da Federação, programas de desenvolvimento de talentos, questões de governança e outros assuntos considerados pertinentes pela Federação no cenário do surf em Cabo Verde. Hoje vai-se ficar a conhecer a segunda equipa finalista da Liga dos Campeões. Ontem, o Borussia marcou presença na final ao deixar para trás o Paris Saint-Germain. Já tinha ganho em casa por 1-0 e ontem em França voltou a vencer pelo mesmo número, um golo de Mats Hummels. Logo no início da segunda parte, colocou os alemães de forma surpreendente na final desta edição da Liga dos Campeões, com um combinado de 2-0 no cômputo das duas mãos com o Paris Saint-Germain. Hoje vamos ter essa contenda entre Real Madrid e Bayern em Espanha, depois do empate a 2 bolas conseguido, ou então desse empate que as duas equipas tiveram na primeira mão na Alemanha. Agora Real tem a vantagem de jogar no Santiago Bernabéu e conseguirá avançar para mais uma final que está marcada para o próximo dia 1 de junho. A fechar com a NBA, os Boston Celtics atropelaram esta madrugada os Cleveland Cavaliers a atuar em casa no jogo 1 das meias finais da Conferência Este. O Celtics dominou o Cavaliers e venceu por 120-95. Jaylen Brown somou 25 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências. Do lado do Cavaliers, Donovan Mitchell anotou 33 pontos, o melhor pontuador da partida, ainda assim insuficiente para evitar a derrota de Cleveland. Na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder venceu Dallas Mavericks por 117-95, com Shai Gilgeous-Alexander a ser decisivo, tendo ficado próximo de um triplo-duplo, ele que é candidato ao prémio de MVP da temporada. Fez 29 pontos, 9 ressaltos e também 9 assistências. Passam agora 18 minutos das 8 da manhã, fim de linha nesta edição do Jornal de Desporto, primeira edição, uma vez que a segunda vai para o ar às 4 da tarde. Já sabe também que pode acompanhar toda a atualidade esportiva nas plataformas da RTC na internet.